Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 28 até o verso 32. Esta é a primeira de três parábolas que se inicia neste capítulo 21, em que Jesus entra em Jerusalém, realiza três atividades: sua entrada em Jerusalém, a purificação do templo e a seca a figueira. E depois de uma discussão sobre a questão da sua autoridade, ele invoca o ministério do João Batista, diante dos seus opositores, que são os principais sacerdotes, como no verso 23 indica, e os anciãos do povo. Eles questionam a autoridade de Jesus para fazer o que vinha fazendo, expulsar os cambistas e comerciantes, curar os enfermos no templo, ensinar. E ele então pergunta sobre o batismo de João Batista. Eles negam-se a responder se o batismo de João Batista vem de Deus ou não, ou é dos homens. E então Jesus também nega-se a dizer com que autoridade ele realiza esses sinais. Mas logo em seguida ele emenda uma pergunta dirigida a esses principais sacerdotes e anciãos do povo, que está no verso 28. E que vos parece? Essa pergunta é dirigida aos interlocutores que vêm assinalados nos versos anteriores. E aí inicia-se então uma série de três parábolas. Nesta oportunidade, vamos analisar a primeira delas, que é exclusiva do Evangelho de Mateus. Enquanto a segunda ele segue o Evangelho de Marcos, a primeira e a terceira são suas parábolas exclusivas. A primeira trata-se de um pai que manda dois filhos para a vinha. Há uma certa ligação com a parábola anterior, capítulo 20, em que um senhor contrata trabalhadores na praça para a sua vinha e depois lhes dá o mesmo salário. Assim, poderíamos dizer que são trabalhadores de mesmo salário. A ligação com esta se dá pelo fato da vinha, é o elemento comum a eles, a essas duas parábolas, e o convite, a ordem do senhor da vinha para que trabalhem. No caso lá, são contratados, diaristas, e neste caso aqui, são os filhos do senhor, do chefe da família. Então, a parábola inicia-se perguntando aos interlocutores imediatos, principais sacerdotes e anciãos do povo: e que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Bem, a parábola em si se detém nesses três versículos. Antes de iniciar uma pequena análise, quero ressaltar que há uma variação na ordem dos filhos, a partir dos textos gregos. Por exemplo, o Novo Testamento editado, o Novo Testamento crítico em grego, editado por Kurt Aland e outros, coloca o primeiro filho como aquele que responde não e depois vai trabalhar. E o segundo filho, aquele que responde sim e não vai trabalhar. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, segue a edição crítica do Novo Testamento nesta ordem. No entanto, a Almeida, revista atualizada, que eu estou usando neste momento, ela não segue a edição crítica do Novo Testamento e então apresenta uma ordem contrária. Bem, há razões para
se fazer isso. Uma delas é dar ao primeiro que responde sim e depois não vai, a figuração do povo de Israel, e o segundo que diz não e depois vai, a figuração, sendo figura, símbolo dos gentios. Mais ou menos encaixaria com a segunda parábola, com a próxima parábola. No entanto, uma vez que nas edições críticas, nos textos mais antigos, a ordem não é essa, diante disso, essa interpretação se torna forçada. No entanto, ela é possível a partir dessa colocação que está na Almeida Revista e Atualizada. Por isso, não vou abordar a parábola a partir desse prisma, porque não se sustentaria a partir do texto crítico, mas vou analisar o texto como está, e aí a forma que vou analisar, a ordem não será relevante nesta análise. Bem, o que a gente percebe é que há uma ligação desta parábola com o ministério do João Batista, que os principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, a liderança do povo judeu, a elite governante, não se identificava com o ministério do João Batista, com o seu batismo, com o seu chamado de arrependimento. Isso fica claro quando há uma ligação entre eles, principalmente no final do nosso trecho, quando Jesus traz o ministério do João Batista e diz a esses governantes que eles não creram, nem vendo a transformação e a conversão de publicanos e prostitutas. Bem, a primeiro momento, a mensagem que eu gostaria de destacar, entre tantas, seria aquilo que o evangelista Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, trabalha no seu livro, não somente aqui, mas no início, no Sermão da Montanha, e no último discurso, que é o discurso apocalíptico. Tanto o primeiro discurso do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, conhecido como Sermão da Montanha, quanto o quinto e último discurso do Evangelho de Mateus, que é o discurso apocalíptico, que está presente no capítulo 24 e 25. Tanto nesses dois discursos, como aqui nesta parábola, realça algo importante para o evangelista, que é o dizer sim, o dizer, o falar e o não fazer. Bem, então eu quero lembrar a vocês e ler Mateus capítulo 7, que é a finalização do Sermão da Montanha, verso 21, onde ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, já que no final do Sermão da Montanha, há um confrontamento entre dizer e fazer. Aqui apresenta-se aqueles que dizem Senhor, Senhor. No entanto, eles não fazem a vontade do meu Pai que está no céu, disse Jesus. Então, Mateus já apresenta para nós esta realidade no cristianismo primitivo, no judaísmo dos dias de Jesus, e que é importantíssima para ser analisada nos nossos dias. A distância entre o dizer e o fazer. Assim como nos nossos dias, há muitos que dizem, há muitos que professam, há muitos que falam sobre Jesus, que o chamam de Senhor, Senhor, que prestam culto nos templos, que realizam orações e pregações, que não cansam de falar. No entanto, a ênfase está no fazer, fazer a vontade de meu Pai. Não adianta dizer Senhor, Senhor, como ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No último discurso, no Evangelho de Mateus, que é o discurso apocalíptico, nós encontramos no capítulo 25, a partir do verso 31, o grande julgamento, onde essa questão também é realçada. Por exemplo,
no verso 37 do capítulo 25 de Mateus. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o primeiro grupo, que são os salvos, falam Senhor, perguntam Senhor, quando te vimos? E aí ele traz o realce sobre quando vocês fizeram. Em contrapartida, o outro grupo, que está no verso 44, é dito: e eles lhe perguntarão, Senhor, mais uma vez o dizer, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Fica claro no Evangelho de Mateus essa temática, a oposição entre dizer e fazer, tanto no primeiro discurso quanto no último discurso. Isso nos ajuda a entender a importância que esta parábola, que é exclusiva de Mateus, que não aparece em nenhum outro evangelista, tem para a construção da sua pregação, do seu discurso, do seu ensinamento, seja no momento primário, seja em todos os tempos. Bem, então temos a figura, na ordem que está aqui na revista atualizada, do primeiro filho que responde sim, que diz Senhor, chama o seu pai. Essa era a figura do pai, figura patriarcal, Senhor, dono dos filhos, dono da esposa, dono de tudo e de todos. E ele diz, chega ao seu primeiro filho e diz, vai hoje, ordena, dá uma ordem, trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, chama o pai de Senhor, característica daquela família patriarcal da antiguidade. Porém, não foi. Então você tem aí aquele que diz, aquele que chama de Senhor, mas não realiza a obra do Pai e a vontade do Pai. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, ou seja, deu uma ordem para que ele trabalhasse na vinha. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Bem, então, está claro que a importância que é dada aqui não está no dizer, no falar, no confessar oralmente, publicamente dizer, anunciar, colocar no peito uma inscrição, de alguma forma carregar um símbolo, que revele uma confissão de seguidor de Jesus Cristo, se na realidade não se faz a vontade do Pai. A parábola nos mostra quem é mais importante para Deus, onde está o valor maior na nossa relação com Deus. Não está no sim, Senhor, eu vou fazer, mas sim, muitas vezes, no não quero fazer, não vou fazer, mas arrependido vai. A ênfase está no arrependimento. Deus valoriza o arrependimento, a mudança que vai resultar no fazer. Não no arrependimento que nos leva à confissão, sim, Senhor, eu vou fazer. Não é esse arrependimento que Deus busca. Não é esse arrependimento que Jesus quer ver na sua igreja. Um arrependimento que diz sim, Senhor, eu vou fazer. Mas um arrependimento que traz arrependimento, ou seja, um arrependimento que traz uma mudança na vida e aponta, leva ao fazer a vontade do Pai. O Sermão da Montanha, como já mencionei, termina com a parábola das duas casas. A casa construída sobre areia
e a casa construída sobre a rocha. Sobre a areia, aquele que ouve, aquele que confessa, aquele que diz sim, Senhor, mas não pratica as palavras que ouviu de Jesus. E a casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Os dois ouviram. Um disse sim, mas não fez. Outro disse não, e aí está o elemento importante que vem em seguida, o arrependimento, depois foi. A pergunta que Jesus faz aos seus interlocutores, principais sacerdotes e anciãos do povo, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Bem, eles reconhecem que a vontade do Pai está no fazer a vontade do Pai, em realizar a obra do Pai, e não em dizer sim e reconhecer o seu senhorio de forma oral, de forma confessional apenas, mas que não se traduz no fazer. Eles disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, ou seja, prostitutas, meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Ou seja, chegam primeiro, estão adiante de vós no reino de Deus, publicanos e meretrizes. Esses são aqueles que disseram não para Deus, mas arrependeram-se. E por que arrependeram-se? Arrependeram-se porque ouviram primeiramente a pregação do João Batista, que convidava ao arrependimento, convidava a preparar-se para o reino de Deus, para aquele que viria, e ele enfim chega. Jesus, que continua o ministério de pregação do João Batista, convidando-o ao arrependimento. Ao contrário dos outros, que sempre disseram sim, Senhor, ao longo da história, sempre mantiveram-se fiéis, esperançosos, mas nunca realizaram a vontade do Pai. A religiosidade deles em volta do templo, com seus cultos, com seus ritos, com suas orações, com sua aparente devoção e sinceridade, não se transformava, não se concretizava em obras que expressavam a vontade do Pai. Esse é o grande perigo que também enfrentamos hoje na vida cristã, na vida na igreja. De pessoas que agregam-se à igreja, de pessoas que estão prontas a dizerem sim para Deus, a chamá-lo de Senhor, mas que na realidade não produzem as obras que mostram arrependimento, não fazem a vontade do Pai. E aí, estes são precedidos por publicanos e meretrizes. E aí eles se afastam mais ainda, porque ao verem os pecadores, os marginalizados, aqueles que são menosprezados, se aproximando de Jesus, sendo recebidos por Jesus, Jesus indo ao encontro deles e abraçando-os, esses então primeiros se afastam cada vez mais. Por que eles não reconhecem que a aproximação dos pecadores é uma evidência da manifestação do reino de Deus? O próximo versículo deixa isso mais claro, verso 32. Porque João veio a vós outros, principais sacerdotes e anciãos do povo, no caminho da justiça, vivendo o que é justo, a vontade de Deus, e não acreditastes nele, não creram no João que vinha no caminho da justiça. E por que não creram? Porque João provavelmente não se encaixava, não se enquadrava no padrão da religiosidade dos principais anciãos e dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. O João era um profeta de margem, que estava longe, afastado do centro, não participava, não pertencia ao templo, não pertencia à religiosidade oficial, não participava da liturgia, apesar de ser filho de sacerdote, mas renegou o sacerdócio do pai, não deu continuidade como herdeiro de sangue dessa honra de ser sacerdote na casa de Deus, mas ele abandona o sacerdócio, abandona as vestes sacerdotais, abandona o alimento, a alimentação, a dieta sacerdotal. Ele vai
para outro caminho, se expressar de outra maneira, convidando o povo ao arrependimento e à purificação dos pecados pela água do batismo gratuita correndo pelo Rio Jordão, e não pelo sangue de animais mortos que, vendidos a preços exorbitantes, trazia lucro aos líderes religiosos sem a menor preocupação com o bem-estar do povo. João propunha um caminho para Deus gratuito pelas águas do Jordão, não pelo sangue do animal, mas pelas águas que corriam livremente no Jordão, gratuitamente chamando as pessoas ao arrependimento. E eles deveriam ver, os principais, os líderes deveriam ver isto e crer. Por isso Jesus disse, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. É interessante observar que o João se aproxima, e João aí também representa Jesus, porque Jesus vai continuar o seu ministério no mesmo caminho, no mesmo modo de fazer e viver e pregar. E então ele está próximo do povo, ele está próximo dos publicanos, ele está próximo das meretrizes, das prostitutas, dos marginalizados, dos leprosos, dos doentes, daqueles que não encontram no templo o abraço, a recepção necessária para Deus. Ele está próximo dos pecadores e por isso os pecadores creem na sua pregação. Esta proximidade com os pecadores indica uma distância dos religiosos, dos principais sacerdotes, da elite governante religiosa nos dias de Jesus. E por isso eles creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Isso é o sinal. Para Jesus, o arrependimento dos publicanos, o arrependimento das meretrizes, a aproximação delas, o abraço deles sobre eles, para eles, é um sinal da manifestação do reino de Deus. Enquanto que para os principais sacerdotes e anciãos do povo, era uma evidência de que João não falava segundo a vontade de Deus. Esse texto tem um paralelo no Evangelho de Lucas, esse texto final do verso 32, tem um paralelo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 29 e 30. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Paralelamente, refere-se a fariseus e a outro grupo da elite, e o conteúdo é semelhante. Assim, a parábola serve para nos mostrar que para Deus o fazer é maior, mais importante do que o dizer. Seja no Sermão da Montanha, seja no discurso apocalíptico, seja aqui nas palavras de Jesus em Jerusalém, nos seus últimos dias, realça-se que não adianta dizer sim, Senhor, não adianta falar, é necessário viver, é necessário fazer. Dizer não quero, arrepender-se e depois fazer é infinitamente mais importante do que dizer sim, Senhor, e não fazer a obra do Pai. E há outro ponto importante nesse texto, é ver a aproximação dos publicanos e meretrizes, o quanto João estava aberto a eles, o quanto Jesus estava aberto a eles, e o quanto eles encontravam em Jesus receptividade, amor, preocupação e carinho necessário. E isso era uma evidência para aqueles religiosos detectarem que o reino de Deus estava acontecendo. Assim também hoje, a evidência da manifestação do reino de Deus não está naqueles que se dizem santos, religiosos, líderes, puros, mas sim no arrependimento dos pecadores, daqueles que a sociedade exclui, que não são dignos, não são considerados dignos na sociedade. A aproximação deles, a mudança deles, o arrependimento deles é a evidência
da manifestação do reino de Deus. Um abraço.